Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o vídeo é sobre ancestralidade. Então, o que você sabe sobre sua ancestralidade e sobre suas origens? Quais histórias você cresceu ouvindo sobre a origem de seus pais ou de seus avós ou até mesmo de seus bisavós? O que a história conta sobre seus antepassados e qual a influência deles na pessoa em que você se tornou? Hoje em uma geração educada para pensar para frente, onde cada vez buscamos mais informações sobre planejamento familiar, financeiro, profissional, prevenção de doenças, autoconhecimentos e vários outros aspectos futuros da vida, quase não paramos para pensar no que ficou para trás, antes do nosso nascimento. Então, o que é ancestralidade? Ancestralidade é fonte de vida, de sabedoria, de identidade, pertencimento e criatividade. É o fio que tece passado, presente e futuro, formando uma teia de relações que conecta humanidades. É também a memória que transcende espaço e tempo para recriar futuros possíveis e saudáveis. Pensar em todas as pessoas que vieram antes de você dessa forma é entender que há algo dentro de você muito maior, um caminho que já vinha sendo traçado de várias formas, inclusive culturalmente. Então, se você pensar na sua origem e se você veio da origem, por exemplo, fugitivos da guerra, uma origem de dor, pobreza, medo. Então, por exemplo, seu avô, seu bisavô, eles tinham traumas, eles tinham medo, eles tinham dor. E esses traumas são ferimentos emocionais e psicológicos cumulativos e compartilhados ao longo das gerações, incluindo a própria expectativa de vida. Então, as experiências cumulativas, por exemplo, do que os nossos avós, bisavós passaram, produzem lesões individuais e coletivas contínuas devido à exposição e reexposição ao estresse. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente herdou dos nossos antepassados, na nossa memória celular, nos genes das nossas células, nós herdamos os traumas, os medos, tudo o que eles passaram, a gente herdou. E a gente pode nunca acordar esses genes dormindo. Ou a gente pode acordar eles com algum gatilho, ou seja, uma tristeza, uma dor, um medo, um acidente, qualquer coisa que acorde esses genes dentro da nossa célula e a gente viva a mesma situação que os nossos antepassados viveram, as mesmas emoções, a gente sinta em nós hoje o que eles sentiram há um tempo atrás. Tudo isso pela genética. E resultados de pesquisas em epigenética sugerem que nosso DNA pode conter carga de memórias e feridas
traumáticas instaladas, ou seja, a gente tem essa herança no nosso DNA. Todos nós temos, só que alguns não acordam, alguns conseguem sarar essas memórias, curar, cortar, e outros, infelizmente, revivem o passado dos ancestrais. Então, esses traumas, eles passam de geração em geração. Os seus efeitos transcendem por gerações e as feridas são atualizadas constantemente pelos impactos perversos. Ou seja, como eu falei há pouco, né? Se você tem um trauma, um choque, alguma coisa que te causa muita dor, você pode acordar esse gene adormecido e você sentir essas coisas que os seus antepassados sentiram. E geralmente esses sintomas são culpa, depressão, ansiedade, medo, hipervigilância, auto-ódio, comportamento autodestrutivo, intolerância ao afeto, internalização e lealdade ao sofrimento ancestral, que limitam a esperança no futuro. Bom, isso também causa maior incidência de diabetes, hipertensão arterial, algumas doenças, né? Mas o que é internalização e lealdade ao sofrimento ancestral? É que você vem contando aquela história, né, que contaram para você. Que meus bisavós sofreram, foram pobres porque só trabalharam, porque meus pais também sofreram muito, só trabalharam, e eu tô igual e eu vou ser igual a eles, só vou sofrer e vou trabalhar, e vou sofrer e vou trabalhar. Isso é lealdade ao sofrimento ancestral. Isso pode ser cortado com trabalho interno, com dedicação, querendo uma transformação e com as técnicas certas, você pode mudar isso. Você não precisa repetir o que os seus antepassados passaram. Por exemplo, meu bisavô tinha diabetes, meu avô tinha diabetes, meu pai tinha diabetes, então eu vou ter diabetes também. Não, você pode cortar, você pode modificar esse gene, esse DNA, essa célula, essa memória celular de doença. E isso é fantástico. A ciência hoje mostra, você não precisa ser igual aos seus ancestrais, você pode curar. E quando você cura em você, você corta. É como se a gente falasse, quando um descendente resolve curar o que está vindo de ancestralidade, quando um descendente resolve curar, ele cura toda a ancestralidade. Por quê? Porque os fios invisíveis que nos conectam, eles são limpos. E quando eles são limpos, a cura vai para a memória ancestral e vai para a memória futura. Por quê? Porque os seus descendentes, eles não vão ter mais esse DNA. A conexão ancestral é fonte de sabedoria, identidade, pertencimento e saúde. Honrar os ancestrais e os mais velhos significa reconhecer a sabedoria dos que vieram antes de nós. Significa tomar a vida em sua plenitude. E quem são os seus primeiros ancestrais? Seu pai e sua mãe. Depois, seus avós, bisavós e assim por diante. E olha que interessante. Dentro da constelação familiar, o que o pai significa? O que o pai significa para um filho? Significa uma passagem de liberdade para o mundo. Por quê? Porque por meio
Pai, do nosso Pai, temos um convite em que novas possibilidades nos são mostradas e tocadas por nossa vontade. Então, enquanto a mãe, ela nos alimenta e protege, o Pai, ele se encarrega de mostrar o mundo para nós, de nos treinar para a convivência com a realidade externa. E diariamente nós passamos por lições em que a coragem é ensinada e motivada a ser uma constante em nossa vida. O papel do pai, portanto, também se concentra em nos amadurecer, para que tenhamos liberdade de fazer escolhas pessoais. Com isso, mesmo que, sem perceber, nos tornamos pessoas melhores quando somos guiados pela existência dele. Olha que fantástico isso, né? E mesmo quando não nos damos bem com a figura paterna, ele se mostra presente e influente em nossa vida. Se não há nada aparente a agradecer, você agradece por ele ter lhe ajudado a lhe passar a vida. Esse é o melhor legado que poderá ter para conquistar a sua trajetória de vida. Ou seja, resumindo, o que é o pai na nossa vida? O pai é a porta de entrada para esse mundo. Sim, o nosso pai, ele foi por causa dele que a gente está aqui hoje. Ele nos deu a entrada para esse mundo. Então não importa se o pai é assim, se o pai é daquele jeito, porque eu não gosto do meu pai, porque o meu pai não faz o que eu quero. Só que você não é pai dele, você é filho, você tem que se pôr no seu lugar de filho. E o pai, ele pode fazer o que ele quiser, mesmo que você não goste, ele é a autoridade. Então, você precisa honrar ele e chegar e dizer, olha pai, eu sei que você quer fazer assim, você faz assim, você quer que eu seja assim, mas eu não quero, Você conversa com ele, você expõe os seus pensamentos, diz, eu não quero fazer assim, eu não vou fazer assim, mas com respeito, sem tirar a autoridade dele, sem querer estar no lugar dele. Porque o seu pai é maior, ele veio antes de você, então você tem que se pôr no seu respeito. Então, o pai se complementa perfeitamente com a mãe para gerar algo novo e belo, ainda que seus papéis possam se inverter e variar. Um não existe sem o outro na concepção, ou seja, no nascimento do filho. Enquanto a mãe dá o alimento, o pai cuida da criança. Embora a criança precisa mais da mãe no começo da vida. E quando a sua sobrevivência fica garantida, a criança será guiada pelo pai em direção ao mundo. A importância do pai aos filhos acaba se condensando em um modelo de referência ao ser masculino. Enquanto o filho se espelha, a filha, quando encontra um parceiro, busca aquele que lembre o seu pai. E assim buscamos pessoas que relembrem e se encaixem em alguns aspectos desse modelo. Isso é porque é um modo de permanecer em contato com uma criação eficaz, confortável e inspiradora. Por outro lado, é uma oportunidade de rever as falhas de sua criação e tentar perdoar o pai. Olha que legal isso, né? E a mãe, né? Na constelação, a gente fala que o que a gente diz assim, a cara do meu sucesso é a cara da minha mãe. O que nos faz, bom, por exemplo, após o nosso nascimento, o próximo momento que vem, ele é decisivo. É o movimento em direção à mãe. Agora, como alguém de frente que nos leva ao seu peito e nos alimenta.
tomamos a vida fora dela, o que nos faz ter sucesso aqui e nos prepara para o sucesso posterior em nossas vidas e em nossa profissão. Tomar a nossa mãe como a fonte da nossa vida, com tudo que flui dela para nós. Com ela tomamos a nossa vida. Essa tomada é ativa. Temos de sugar para que o leite dela flua. Precisamos chamar para que ela venha. Devemos nos alegrar com o que ela nos dá. Ela nos faz ricos. Por quê? Simples, quando a gente nasceu, ela deu tudo para nós. Ela deu o leite, deu atenção, deu cuidados. Então a gente já nasceu rico. Mais tarde na vida se tornará claro. Quem conseguir tomar sua mãe completamente será bem-sucedido e feliz, pois assim como alguém se relaciona com a sua mãe, também se relaciona com a sua vida e a sua profissão. E aqueles que rejeitam sua mãe, assim também rejeitam a vida, o seu trabalho e sua profissão. Alguém que está feliz com a sua mãe, está feliz com a vida e com seu trabalho, da mesma forma como sua mãe lhe dá e continuará lhe dando cada vez mais, se ela tomar, e se no caso, tomar dela com amor, assim também sua vida e seu trabalho lhe darão sucesso na mesma medida. Quer dizer que se você tomar a sua mãe, o que é tomar? Tomar é receber. É como se a sua mãe e seu pai lhe dessem bênçãos, e o tomar é aceitar. Não importa se tua mãe te deu um xingão, você não gostou, eu fiquei ofendida, nossa, agora eu sou a vítima. Não, aceita, receba esse xingão, mas não leve no coração. Tira o que você precisa e diz, tudo bem, mãe. Não, aí é a mesma coisa, honra ela. Conversa, diz, mãe, eu acho que não é assim, mas com respeito, sem tirar o lugar da sua mãe. Sempre se pondo no lugar de filho. E aquele, que tem ressentimento em relação à sua mãe, também os tem contra a vida e contra a felicidade. Da mesma maneira que a mãe se retira dele como resultado de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso se retiram. Então, aqui eu conversei um pouquinho com vocês sobre ancestralidade e já fui um pouquinho mais além, já falei sobre um pouquinho de constelação, E o que é o pai e a mãe na nossa vida? A mãe, ela é a nossa primeira morada. A mãe é a nossa primeira casa. Ela é uma casa de ossos, carne e sangue. E a mãe é a nossa primeira casa. Lembrem disso. E o nosso pai, ele é a entrada para esse mundo aqui. Porque sem o nosso pai a gente não nasceria, vamos dizer assim, Não estaria aqui, não passaria para esse mundo. E sem a nossa mãe, segurando nós no ventre, cuidando, nos dando de comer, a gente também não estaria aqui. Então não tem como, o nosso pai e a nossa mãe são tudo. E sempre honrar, sempre respeitar, não importa o que você acha que eles fizeram de mal ou não fizeram, etc. Não importa. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem em paz.